Então já estamos no ar. Muito boa noite. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir em Portugal, no Brasil e também noutros lugares. A última emissão que tivemos das Teoconversas há 15 dias fomos ouvidos também em Angola e não sei mais onde. Sei que foram muitas pessoas que acompanharam. E esta iniciativa das Teoconversas são conversas que eu vou tendo mais ou menos de 15 em 15 dias com um convidado ligado a estas questões da teologia, e a ideia é divulgar a revista Ad Eternum, uma nova revista de teologia que está a ser editada pelo Instituto de Cristianismo Contemporâneo da Universidade Lusófona, em Lisboa, que integra a área da Ciência das Religiões, e que está prestes a sair, dentro de dias vai estar disponível online, e depois este número terá também uma edição em papel. Quero dar os bem-vindos, portanto, a todos os que ouvem, e também muito em especial ao meu convidado de hoje, o professor Dr. Marlon Ronald Fluke, que está no Brasil. Eu sou de origem alemã, não é? E vivo no Brasil, como muita gente que vive especialmente no sul do Brasil, embora creia que ele vive, portanto, neste momento em Curitiba. Muito boa noite, Ronald, Marlon. É um prazer estar consigo. Boa noite, eu me sinto honrado pelo convite para estar hoje à noite nessa conversa tão interessante que vamos ter. E também é um privilégio podermos colaborar com a Universidade de Lusófono e de uma forma especial com a revista de teologia, que é uma área que me envolve já há 4 decênios, né? Como pastor e como professor de teologia, e que me interessa muito também o desdobramento disso em Portugal e em outras nações de fala portuguesa, porque eu creio que é importantíssimo que nós também tenhamos um diálogo dentro dessa origem cultural. A minha família está já há 130 anos no Brasil, então eu sou brasileiro, né? Pois. Só meus antepassados é que fizeram de vários locais na Europa, e eu tive a oportunidade de reaprender a língua quando ganhei a bolsa de estudos para cursar o doutorado aí na Europa. Okay. Senão eu também teria, inclusive, perdido também assim a fluência na própria língua alemã. Muito bem. Eu ainda não apresentei, mas já ouvimos alguma coisa sobre si. Portanto, o professor Marlon Fluke é graduado em bacharel em Teologia, tem uma especialização em Sociologia Urbana e outra em Serviço Social da Família. É mestre em Teologia e História pela Universidade, pela Escola Superior de Teologia, portanto, no sul do Brasil, em São Leopoldo. São Leopoldo, exatamente, que é uma escola, esta é uma escola famosa de influência luterana, creio eu, e também é doutorado em Teologia e História pela Universidade de Basileia, na Suíça. Portanto, as pesquisas que tem feito depois do doutoramento tem feito sobre a confessionalização da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Fez esta investigação por volta do ano 2001 e também na Alemanha, em Berlim, etc., e Darmstadt. E também pesquisou sobre a história da presença luterana em Curitiba, portanto isto em 2009, também em Berlim, e depois a história da Bíblia de Almeida, talvez vamos falar um bocadinho sobre isso, em 2013 em Halle, na Alemanha. Além de pastor evangélico, é docente universitário, coordenador de cursos de teologia e investigador com inúmeros livros e artigos científicos. Eu vou só aqui mostrar a capa da revista, que ainda não mostrei, que está para sair.
Vou compartilhar a tela aqui rapidamente. Ok, esta é a capa do primeiro número, como vocês chama-se Ad Eternum, um nome latino, e tem aqui depois os textos dos investigadores que escrevem neste número, e aqui está também o nome do nosso convidado. A revista é promovida, como já se disse, pelo Instituto de Cristianismo Contemporâneo, como se diz aqui, da Universidade de Lusófona, na área da ciência das religiões, e, portanto, é editada pela editora da Lusófona, as edições universitárias lusófonas. E é uma revista com caráter semestral. Pronto, vamos voltar aqui à nossa conversa. Eu, antes de nós estarmos no ar, estava a falar um pouco com o meu convidado sobre as diferenças entre Portugal e o Brasil em termos do interesse pela discussão, enfim, pelo diálogo teológico e pela investigação teológica. E eu estava a dizer que a percepção que eu tenho é que no Brasil há muito mais interesse, as pessoas também são mais dadas às questões da espiritualidade do que aqui na Europa, inclusive em Portugal. Não sei se o professor tem essa percepção ou se sabe alguma coisa de Portugal, eu penso que sim, para poder fazer essa comparação. Eu tive duas oportunidades de estar em Portugal. No final do doutorado, em 1997, eu fui a Portugal, mas pelo interesse pelos 500 anos aí de cristianização, né, evangelização e também a expansão portuguesa. Aí estive em Lisboa, estive uma semana em Lisboa, e visitei também o arquivo da Torre do Tombo, onde pude pesquisar também um pouco e perceber o quanto nós temos em comum e o quanto nós temos também a pesquisar em Portugal. E agora, recentemente, há 3 anos, estive na cidade do Porto. Foi também algo magnífico. Tirei muitas fotografias e pude também utilizar essas fotografias já para um curso de história da igreja no período medieval, né? Muitas fotos de castelos e também outros elementos que nós não temos aqui. Com relação à teologia evangélica em Portugal, eu não tenho visto revistas daí, mas eu acho que há muitos elementos em comum com a própria história da teologia brasileira, né? Devido ao fato de que são jesuítas portugueses que vêm para o Brasil, e essa área do século XVI, e século XVII e XVIII também, é a área que eu pesquisei mais sobre a teologia em Portugal e sua influência no Brasil. Eu acredito também que muitos aspectos com relação à disseminação do debate teológico depende do reconhecimento do curso de teologia nas universidades. Esse também era um obstáculo aqui no Brasil, porque até o ano 2000 não havia cursos de teologia reconhecidos no meio universitário no Brasil. Depois que isso aconteceu, então se ampliou também a presença da reflexão teológica dentro do universo universitário. E o fato aqui no Brasil é que os cursos de teologia católica, que eram os que tinham algum reconhecimento até o ano 2000, eles não faziam uso da teologia como meio de acesso à universidade, porque os sacerdotes católicos todos cursavam filosofia antes. Então, eles tinham acesso à reflexão universitária via filosofia, né? E, em geral, nas universidades católicas também. Essas universidades se espalharam por todo o Brasil. Nós sabemos que, por 200 anos, toda a educação em Portugal e no Brasil esteve na mão da Ordem dos Jesuítas, né? Foi somente depois, ali em 1755, né, quando dá, então,
essa cisão também em Portugal entre Estado e domínio eclesiástico, né? Ali eu acho que começam a ocorrer as primeiras crises, mas eu não tenho uma visão ampla da presença da teologia na Universidade Portuguesa. Isso eu tenho que ainda aprender, né? O que eu vi na cidade do Porto foram vários livros sobre a Bíblia em língua portuguesa, que eu há 3 anos atrás então trouxe vários deles para o Brasil, né? Porque eu também estava pesquisando outras teorias a respeito da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Então, essa é uma área interessantíssima, né? É interessante que a própria Bíblia em língua portuguesa, ela não surge em Portugal, ela vai surgir lá na Índia, né? Ou então em Jakarta, na Ásia, né? Então, esses são elementos interessantes. A língua portuguesa, muito embora seja a língua mais disseminada geograficamente em todo o mundo, ela é uma língua que não tem sido valorizada em termos de pesquisa dos efeitos que ela produziu, né? Eu aprendi muita coisa fazendo essas pesquisas sobre a conclusão da tradução da Bíblia para a língua portuguesa, porque João Ferreira de Almeida morreu quando estava traduzindo Ezequiel 48. Então, não foi ele, certamente, quem concluiu a tradução do Antigo Testamento. E foi essa dúvida que me levou, a partir de 2007, a me interessar por esse assunto, de tal forma que, 6 anos depois, ganhei essa bolsa para estar 3 meses na cidade de Halle, olhando os documentos que tem lá, que eu acho que são documentos inéditos ainda, não conhecidos aí em Portugal. E eu pude, nesses 3 meses, então, ler toda essa documentação. E o meu sonho é ainda publicar um livro mais extenso sobre isso. Por enquanto, só há um artigo de 30 páginas em português e também em alemão, que está disponível, né? Mas tem muito mais a falar sobre isso, ainda mais porque João Ferreira de Almeida, ele tem uma posição teológica, e aqueles que, ao meu ver, concluem a tradução não são exatamente da mesma teologia que ele, né? Ele foi marcado pela ortodoxia calvinista, né? Existente na Igreja Reformada da Holanda, mas os que concluem a tradução da Bíblia, eles já têm uma outra visão, eles têm também uma formação linguística muito mais ampla, porque Halle é um centro de pesquisas nas línguas originais, né? Então, esse é um elemento interessante. A minha curiosidade com relação a Portugal tem crescido muito a partir dessas pesquisas que tenho feito nos últimos anos. Sim, aliás, eu devo dizer aqui que temos quase uma encomenda, um artigo mais ou menos falado que eu pedi ao professor para escrever, porque de facto a Bíblia mais antiga conhecida em Portugal, a tradução de João Ferreira de Almeida, não será a mais antiga de todas, segundo parece, ou pelo menos a primeira impressão não será aquela que os investigadores aqui pensam que terá sido. Portanto, eu pedi ao professor Fluke para ele, se ele queria escrever um artigo para um novo número da revista, um próximo número da revista, onde trouxesse esses elementos que eu acho que seria um contributo extraordinário para as pessoas que aqui se interessam por João Ferreira de Almeida e, portanto, pela tradução da Bíblia pela primeira vez em português. Aliás, em 2017, portanto, nós tivemos aqui, eu fui o presidente da comissão organizadora, tivemos aqui um congresso sobre os 500 anos da Reforma, e muito à volta da figura de Lutero, mas um congresso que era transversal, que abordava diversos aspectos da importância da reforma iniciada por Lutero. Portanto, o congresso
parte de Lutero, da história das 95 teses e daquela data que se convencionou ser o arranque do movimento reformador protestante na Europa, mas o Congresso concentrou-se tanto nos aspectos da educação, como nos aspectos da tradução, como nos aspectos da teologia, como aspectos culturais, a posição da mulher, a música, etc. Várias coisas que tinham a ver com que a reforma também mexeu, não é? De uma maneira muito, muito forte. E, curiosamente, eu senti por parte das pessoas em geral, mesmo dos não especialistas ou não interessados à partida em religião ou em teologia, uma curiosidade muito, muito grande e também uma adesão de muita gente que, não sendo propriamente da área religiosa, mas são investigadores de outras áreas, docentes, investigadores, etc., que quiseram associar-se, não é, a esse congresso. Depois, um segundo aspecto que eu queria sublinhar é que nós, já durante este ano, em virtude até da pandemia, mas começámos o ano passado a preparar, a Lusófona adquiriu uma plataforma própria para o ensino à distância, e começámos a preparar aqui na área da ciência das religiões uma série de cursos livres sobre várias coisas, entre eles sobre a Bíblia. Eu organizei um curso sobre a Bíblia, sobre questões mais básicas que as pessoas colocam, perdão, como por exemplo aquela questão da violência do Antigo Testamento, ou violência na Bíblia, como é que isso se pode explicar, a questão das intertextualidades bíblicas, portanto, entre Antigo Testamento e Novo Testamento, a questão de como é que se pode ler a Bíblia, uma série de coisas básicas que as pessoas que não conhecem muito bem a Bíblia que questionam. E o curso teve uma adesão fantástica. Fizemos também um curso sobre Lutero, também centenas de pessoas, não apenas de Portugal, mas do Brasil também, que se inscreveram e fizeram o curso. E, portanto, isto para concluir que vejo a cada dia que passa, aqui em Portugal, um interesse crescente pela Bíblia e um interesse crescente pelas questões que dizem respeito ao cristianismo, à fé cristã, em termos históricos, etc. Neste momento até vai abrir agora, dentro de dias, um curso que eu organizei, um pequeno curso sobre a religião portuguesa no século XX, portanto, desde a monarquia, o final do século XIX, até à atualidade, e, portanto, está a haver no primeiro dia houve 40 inscrições logo, desde que a notícia saiu, portanto, estou a ver um interesse muito grande, ou seja, a sensação que eu tenho é que a tradição em Portugal, por ser um país religiosamente muito monolítico durante muitos anos, as pessoas não tinham muito interesse. Entretanto, as coisas começaram a mudar com uma série de alterações sociológicas que aconteceram, e hoje as pessoas manifestam, há muita gente a manifestar um certo interesse. Isso deixa-me uma certa esperança, não é? Porque eu creio que, por exemplo, num país como o Brasil, que é um país muitíssimo maior, com uma população muitíssimo maior, há muito mais interesse, parece-me a mim, por estas coisas. E em Portugal, até há algum tempo atrás, até há pouco tempo atrás, eu não via que houvesse esse interesse. Não sei se tem alguma noção sobre isso ou se não tem, percepção sobre isso em Portugal. Muitas vezes o interesse pelo tema religioso depende também da forma como se expõe essa temática religiosa. Eu creio que hoje se está descobrindo mais a interrelação entre os vários campos da ciência. E é isso que leva também o teólogo a não poder continuar falando só usando uma linguagem eclesiástica, né? O senhor falou do meu interesse por sociologia urbana.
Por que surgiu esse interesse? Porque eu convivi em várias cidades. Eu, como estudante de teologia, comecei o meu curso no estado de São Paulo. E nos finais de semana nós íamos para a capital. Então, ali eu vi a importância de conhecer como se deu a urbanização no Brasil e os efeitos disso, né? Então, isso traz uma outra abordagem. Não é simplesmente a repetição de versos bíblicos ou a repetição de temas doutrinários, mas é ver como isso se interrelaciona também com o contexto. Da mesma forma, meu interesse por serviço social da família, que na verdade era um pós-graduação em terapia familiar. Foi à medida que percebi que as famílias têm que lidar com os seus problemas e procurar uma solução não individualística, mas sim que leve em conta todo esse microsistema. E assim é com cada tema da teologia. Me parece que é essencial que a teologia também tenha uma postura aberta para o diálogo. Isso vai produzir um novo tipo de teologia e um novo interesse pela teologia. Eu vim de muda para a cidade de Curitiba a convite de um centro universitário onde o eixo central era a medicina e a saúde. Então, desde 2004 até 2017, eu trabalhei teologia no diálogo com a saúde. Então, nós tínhamos ali debates com médicos, com psicólogos, com enfermeiros, com fisioterapeutas, e isso trouxe uma nova dimensão. Eu nunca tinha aprendido a ver a teologia sob a ótica da medicina. No entanto, à medida que estava nesse contexto, isso me tirou da minha área de conforto para que começasse a dialogar com pessoas com outras posições. E nós tivemos situações que tivemos congressos na semana de aprofundamento teológico, onde médicos que inclusive tinham optado pelo ateísmo vinham para debater conosco, porque eles tinham lido essas pesquisas sobre tomografias que indicavam que quando uma pessoa se dedica à meditação e oração, outras áreas do cérebro são acionadas. Então, isso, no começo desse século, foi uma temática em muitos artigos científicos aqui no Brasil, e creio que a nível mundial também. Então, nós vimos que quando a teologia vai além do que só ficar presa à dogmática e só ficar presa à linguagem, que é a linguagem normal dentro dos templos, ela também ocupa um espaço que ela não estava acostumada a ocupar. E creio que esse é o caminho. Nós temos que ter uma teologia dialogal. E também creio que a nossa revista, eu digo nossa porque eu abracei como sendo minha também, Claro. ela tem que nos levar a isso, a puxar outras pessoas a debaterem conosco, seja da área da psicologia, seja de que área for, né? A teologia tem uma contribuição para todas as áreas e é também a postura dos teólogos que vai abrir novos campos, novas portas e novos caminhos para a teologia e também para uma revista teológica. Isso tem marcado a minha reflexão teológica desde a época que eu iniciei o mestrado. Eu sou da primeira turma de mestrado, ali da Escola Superior de Teologia, e isso tem me acompanhado desde então, porque nessa época também eu ajudei na organização da Fraternidade Teológica Latino-Americana aqui no Brasil, e essa associação de pensadores cristãos, ela pressupõe isso, que haja um diálogo interdisciplinar e que haja um crescimento nessa direção, né? E eu acredito muito em Portugal como um campo importante nessa área, à medida que os teólogos também se abrirem.
para terem uma posição colaborativa com pessoas sérias de todas as outras áreas da ciência. Sendo assim, nós vamos crescer. Mesmo esse campo, né, da sociologia urbana, nos últimos anos eu tenho me dedicado a me perguntar por que os indígenas latino-americanos, afora do Brasil, né, por que eles criaram cidades também. Né? É o caso dos Incas, dos Aztecas, dos Maias. Né? Eu tive recentemente a possibilidade de visitar alguma dessas cidades indígenas. Aí, por que a religiosidade não cristã, né, desses indígenas também os conduziu à urbanização, de tal forma que os europeus que chegaram à América Latina tiveram que se admirar, porque entre os indígenas haviam cidades maiores do que qualquer cidade na Europa, né? E às vezes a gente tem essa falsa impressão, não, tudo começou no Ocidente europeu, tudo começou nos Estados Unidos da América, e a gente não se dá conta que também entre os povos pré-colombianos aqui na América do Sul, há elementos a serem pesquisados e que podem talvez trazer à tona muito dessa relação da religião também com a dimensão urbana, né? Então, essa é uma reflexão dos últimos 5 anos que tem mexido comigo, né? E eu acho que é uma reflexão que a gente deve também, nesse diálogo, também aprender o que há nas outras religiões, como desafio para o cristianismo e para a elaboração teológica. Né? Eu creio que há dois aspectos aí. Um já é um pouco antigo, por exemplo, em matéria de missiologia, falava-se já há muitos anos nas missões transculturais, ou seja, na capacidade dos missionários levarem a fé a povos ainda não alcançados, mas a compreenderem o seu contexto e a sua cultura e a procurarem adaptá-la. Dou um exemplo, por exemplo, em África, a tradição cultural, em algumas regiões, em algumas tribos, é que um homem tenha várias mulheres. Ora, se o missionário cristão chega lá e diz, não, isso a Bíblia diz, marido de uma só mulher só pode ter uma mulher. Então, o que é que se vai fazer? Vai-se mandar embora quem? Se ele tem 7 mulheres, manda embora 6, mas quais? Qual é que fica? Manda todas? Não manda nenhuma? Quer dizer, isto é um problema real e concreto. Portanto, a questão das missões transculturais é um aspecto, mas depois tocou aí noutro aspecto, agora ultimamente, que muita gente tem alguma dificuldade ainda em compreender, é que nós temos coisas para aprender com outras civilizações e com outras culturas, e até com outras religiões. Temos algumas coisas que nós podemos aprender. E aquela perspectiva de que a minha religião é melhor do que a minha religião é que presta, a tua não presta para nada, é uma religião um pouco imperialista, vamos dizer assim, portanto, sobranceira, portanto, há uma certa presunção nisso, porque, de facto, nós não compreendemos, não nos pomos na pele das outras pessoas para compreender as outras pessoas. Então, por exemplo, estou a pensar que os muçulmanos têm muita dificuldade em compreender a doutrina da Trindade, não é? Dizem que acham que os cristãos têm 3 deuses. Mas se calhar os cristãos também não se esforçam muito para fazer compreender às pessoas da tradição islâmica o que é ser cristão, em vez de vender, entre aspas, uma doutrina, não é? Uma doutrina acabada, um dogma, uma doutrina sistemática, que não é o mais importante. Porque eu creio que Jesus nunca se preocupou muito com teologia nem com doutrina. E muitas vezes as pessoas foram
os homens foram, ao longo dos tempos, também por muitas circunstâncias históricas, criando os seus cabedais doutrinários, os seus corpos doutrinários, fazendo as suas discussões doutrinárias, teológicas ao longo dos tempos, mas, enfim, na área da fé cristã, penso que seria muito importante nós termos os olhos muito postos na figura de Jesus, não é? No que é que ele disse, no que é que ele fez. Isso seria fundamental para voltar a uma certa pureza, não é? Do Evangelho, sem estarmos parasitados por depois tradições culturais dentro do cristianismo, não é? E, aliás, um dos grandes escândalos da fé cristã para os de fora é precisamente não compreenderem muito bem porque é que há tantas igrejas, tantas correntes na fé cristã, tantas derivações, não é? E não ter uma certa dificuldade em compreender isso, porque também têm dificuldade em compreender que a igreja é constituída por seres humanos, que não são perfeitos, e que têm as suas sensibilidades diferentes, e também as dinâmicas históricas que explicam muitas dessas derivações e dessas rupturas que foram acontecendo. Então, parece-me que não só nós precisamos, ou os cristãos precisam de compreender as culturas, como até ter um certo respeito perante aquilo que é diferente. Não quer dizer que vão mudar as suas convicções, mas para compreender a pessoa no seu contexto, não é? Certamente, nós temos que começar por compreender, primeiramente, essas posições diversas, né? E com relação ao islamismo, tem que se entender também por que então o Islã começou a questionar a doutrina da Trindade. O fato é que o organizador das ideias islâmicas, ele conheceu um tipo de cristianismo onde já havia crises com relação a isso, né? Então, eram grupos já dissidentes do ensinamento cristão, ali do século IV e V, que ele vem a encontrar, então, lá na Península Arábica, né? Então, nós temos que entender isso. Que tipo de cristianismo, então, Maomé veio a conhecer? Acho que esse é um ponto inicial. A gente não pode partir do princípio de que ele tenha conhecido o cristianismo como nós conhecemos. Então, há também esse elemento. Cada religião tem a sua história, cada religião tem também os elementos que passam a determinar a sua visão. E eu tenho ido nas disciplinas de diálogo interreligioso também com os alunos na mesquita aqui em Curitiba, para que eles entendam qual é a dinâmica, qual é a lógica epistemológica da mesquita, né? Eu tive um coordenador da mesquita que foi meu aluno de teologia, num curso de pós-graduação, na Faculdade Batista, onde eu lecionei há alguns anos. E ele, então, acolhe meus alunos de teologia e ele tenta convencê-los de que a sua proposta teológica é melhor do que a nossa. Então, eu levo os alunos lá e digo, ouçam primeiramente o que ele tem a dizer, nós queremos compreender a lógica deles. E os alunos logo se dão conta onde há pontos de conflito, né? Mas é assim com todas as religiões. Elas têm os seus elementos de origem, elas têm os seus elementos que vão marcar também toda a compreensão disseminada por cada religião. E depois o processo também o processo de fechamento da doutrina islâmica, né? Maomé mesmo, ele não escreveu nenhuma parte do Alcorão, até porque
A informação que se tem é que ele era analfabeto. Então, foi a terceira geração depois que fechou o Alcorão. E eles fecharam o Alcorão como se não houvesse nenhuma variante dentro das tradições. O que é também uma ortodoxia tremendamente fechada do islamismo, de não reconhecer que há interpretações diversificadas também, que se a gente estuda a cultura muçulmana de um país e compara com de outro, há diferenças, né? Então, nós, na abordagem teológica, nós temos que perceber essas dissonâncias, essas nuances distintas que há, e isso em cada grupo religioso, né? Mas fazer isso com respeito, né? Fazer isso também com a atitude correta de querer dialogar, porque nós temos que também colaborar com as outras religiões para que o mundo não se torne pior, né? Em geral, as outras religiões também têm um respeito maior pela natureza, e o que nós vivemos hoje é uma situação em que há um desprezo completo pela estrutura ecológica, né? Eu comecei a ter uma visão de missão integral da igreja estudando o texto lá de Romanos 8, onde o apóstolo Paulo diz que ele ouvia os gemidos da criação. Foi isso que me convenceu que a salvação não pode ser só da alma, também tem que envolver a criação como um todo, né? E quando nós passamos a ter uma visão mais ampla, então nós começamos a enxergar os outros necessariamente não como inimigos, mas como pessoas que podem colaborar, pelo menos em termos de engajamento por uma sociedade melhor, né? Então, esse elemento eu vi muito também vivendo alguns anos na Alemanha, um país que está havendo um esvaziamento muito grande do cristianismo, né? Mas necessariamente as outras religiões não são inimigas, elas podem colaborar conosco, pelo menos para preservar aquilo que há de bom na nossa volta, né? Nós não precisamos abandonar nossa fé, mas nós podemos ter uma atitude em que vemos os outros como aliados, pelo menos na busca de uma possibilidade de vida melhor na face da Terra. Então, esse elemento eu vejo cada vez mais no Brasil, onde tem vindo à tona tantos problemas com racismo, com criminalidade, com uma visão bloqueada com relação à interpretação da realidade, como nós temos entre vários líderes do nosso país, né? Nós temos que buscar um caminho em que as pessoas de boa vontade se unam para, pelo menos, preservar aquilo que é importante que seja preservado. Seja de que postura religiosa eles venham a partir na sua reflexão. Porque eu não creio que pessoas com outra declaração de fé que não a minha, que eles sejam necessariamente inimigos, né? Eu creio que na própria Bíblia a gente vê isso, né? Quando a gente estuda uma personagem como Melquisedeque, Melquisedeque não cabia nos padrões de judaísmo. No entanto, é uma pessoa que aparece já no Antigo Testamento e traz consigo desafios, né? De tal forma que o próprio Abraão chegou a valorizá-lo e reconhecê-lo, né? Como alguém útil dentro da visão mais ampla de como Deus age. Então, nós temos na própria Bíblia personagens bíblicas que não são tão fáceis de padronizar como, às vezes, a maioria gostaria, né? Então, eu estudei um pouco isso nesse livro sobre diálogo interreligioso, que saiu esse ano, né? O que há no Antigo Testamento, o que há no Novo, onde se caminha nessa direção também na busca de uma sociedade onde o respeito nos leve a colaborarmos uns com os outros.
para que o mundo de Deus seja um mundo que se preserve de uma forma melhor, na nossa geração e nas futuras, né? É muito curioso que, se nós olharmos para a figura de Jesus Cristo, as únicas pessoas com quem ele bateu de frente foi as pessoas da sua religião, vamos dizer assim. Eram os religiosos judeus. Ele não bateu de frente com os romanos, ele não bateu de frente com os demais gentios, estrangeiros, mas bateu de frente com, especialmente, a hipocrisia religiosa, não é? Portanto, isto para dizer que ele acolheu, não é? Acolheu aqueles, os de fora, até mesmo os militares romanos, que eram pessoas que estavam numa postura de ocupação, não é? Militar da terra, da sua terra, ou aquela mulher que chegou a ele cheia de fé e que Jesus deu-lhe a entender que ela não tinha direito às bênçãos de Deus, digamos assim, certamente para atestar, e ela veio, usando a metáfora do pão que caía para as migalhas, para os cachorrinhos, e a mulher disse, mas os cachorrinhos também comem as migalhas, não é? Como ela numa atitude tão humilde, digamos assim, mas de fé, não é? E Jesus honrou aquela mulher, não é? E muitos outros casos que nós temos, de facto ele foi, ele não deu o exemplo de excluir ninguém. E também não é preciso irmos muito longe, mesmo no Antigo Testamento, na própria lei de Moisés, havia uma série de disposições em que o órfão, a viúva, o estrangeiro, portanto, os mais fragilizados socialmente, na época, havia um cuidado especial com eles, não é? Para com eles, mesmo incluindo os estrangeiros, apesar de Israel ser o povo do pacto, da aliança com Deus, ser um povo particular, digamos assim, nesse aspecto, segundo o seu próprio entendimento, mas eles não repudiavam os estrangeiros, pelo contrário, o estrangeiro podia até vir a fazer parte do povo de Israel. Portanto, há casos em que isso aconteceu e, sobretudo, há uma disposição que diz para não tratar mal o estrangeiro ou o imigrante, se quisermos, porque eles também tinham sido estrangeiros em tempos, né, lá no Egito. Portanto, o exemplo que vem maior, que vem de Jesus, é exatamente no sentido contrário daquilo que hoje vemos em alguns setores, em alguns segmentos, enfim, cristãos, que é da exclusão do que é diferente, do medo do que é diferente. O Humberto Eco tem um ensaio muito interessante que fala sobre o inimigo, sobre a necessidade do inimigo. As pessoas têm necessidade de ter um inimigo para, no confronto com ele, se acharem superiores, não é? E o inimigo, segundo ele diz, é sempre feio, porco e mau. Portanto, esta perspectiva do inimigo, de termos que ter um inimigo para nos sentirmos melhores, é uma coisa muito infantil, mas é muito humana, não é? E acontece muito hoje em dia. Nós não temos que ter inimigos, as pessoas, os seres humanos são todos criados por Deus e fazem todos parte da mesma família humana, não é? E talvez a teologia uma teologia esclarecida possa ajudar a desenvolver mais esses aspectos, no sentido de haver paz. Falou aí do diálogo interreligioso e até o diálogo interconfessional também, pronto, muitas vezes não se faz, é fundamental para promover a paz no mundo, não é? E nós todos temos responsabilidade nisso, e os teólogos também, com certeza. Bom, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu quero agradecer ao professor Marlon Fluke a sua disponibilidade para estar connosco. Isto foi uma conversa transatlântica, não vai ser a única.
Na próxima, aliás, 2 a 15 dias, teremos também com uma cidadã brasileira, mas que reside em Lisboa, em Portugal, é a professora Lídice Maier Pinto Ribeiro, para continuarmos as nossas conversas e, entretanto, a revista vai sair dentro de muito poucos dias e nós depois iremos divulgar. Agradeço mais uma vez a sua presença e convido os meus amigos e os que nos estão a ouvir para estarem connosco 2 a 15 dias. Muito obrigado, professor. Obrigado. Até à próxima.